Olá, pessoal! Vamos começar a falar sobre adolescência. Olha só, mas antes, se inscreve no canal, deixa o teu like, encaminha esse vídeo para quem tem filhos pré-adolescentes e adolescentes. Olha só, eu falei pouquíssimas vezes sobre esse tema, justamente porque a adolescência em si, ela ainda não fazia parte, né? E como eu não tinha experiência com adolescentes, no sentido de mãe, como professora sempre, né? Trabalhei na rede pública, trabalho ainda, né? Na verdade, de 2006 para cá, o que vão aí já 13 anos lecionando, né? Para adolescentes de 6º ao 3º ano do ensino médio. Então, sobre adolescente, eu entendo muito. Sobre ser mãe de adolescente, tô começando agora. Então, assim, como eu ainda não tinha muita propriedade de experiência para falar sobre, eu pontuei algumas coisas lá no Criando Guris, né? Aqui eu ainda não cheguei a falar sobre, mas agora eu quero começar a falar sobre adolescência. Olha só, quando a Sarah chegou aos 10 anos de idade, eu comecei a me preocupar, assim, um pouco, né? Sobre essa questão da adolescência, da pré-adolescência, como seria e tal. E realmente acontecem algumas coisas que todo mundo dizia que acontecia. E daí eu ficava pensando sobre todos os mitos que envolvem aí a adolescência. Nesse livro, que é esse livro que eu vou trazer para vocês, quem puder adquirir, inclusive dá para o seu filho adolescente, é bem interessante, ó. O Cérebro do Adolescente, o Grande Potencial, a Coragem e a Criatividade da Mente dos 12 aos 24 anos. Primeiro, porque a gente pensa que não é até os 24, né? A gente pensa que o menino fez 18, pronto, é adulto. Não, até os 24 anos o cérebro ainda está em formação. No entanto, aqui no caso, né, como ele fala, ainda é adolescente. Aqui é do Daniel Siegel. Eu acho que tanto esse como O Cérebro da Criança, que vai aparecer aqui, ó, no cantinho, são dois livros perfeitos. O Cérebro da Criança eu já li, já passo muita coisa para vocês do que tem lá. E esse aqui, para mim, virou tipo um guia, né, de como entender de fato o cérebro da minha filha. Eu quero falar hoje, gente, sobre 3 mitos, tá? Relacionados aos adolescentes, para que a gente comece essa caminhada desmistificando mesmo isso. Já falei sobre o Daniel, e logo no início aqui do livro, do Daniel Siegel, ele desmistifica esses 3 pontos. Primeiro, que os nossos filhos, eles fazem, na verdade, eles têm essas explosões, né? Na adolescência, justamente por conta dos hormônios. E não é, tá? Claro que o nível de hormônio aumenta, né? Até porque seu filho tá crescendo, né? O corpo mudando, etc e tal. Mas é principalmente, gente, pela questão cerebral. O cérebro dele tá se desenvolvendo numa potência enorme. Então tá se modificando, é um nível, na verdade, durante a adolescência você tem um pico muito maior para criatividade, né? É um período muito criativo, tanto é que se você parar para pensar, as escolas de artes, né, de dança, música, pintura, etc., estão lotadas de adolescentes, justamente porque é um período que eles também buscam muito isso. Então não tem muito a ver, assim, com a questão, pelo menos não só hormonal. Então vamos desmistificar isso, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o fato de que a adolescência é um período que os nossos filhos são imaturos, eles têm que amadurecer, né, e de uma forma menos danosa, né, vamos dizer assim. Então todo adolescente é assim, toda adolescência acontece isso, e eles vão sobreviver. A adolescência, gente, ela não é um período para sobreviver, assim como a infância, quando alguém chega para mim e diz: "Ah, mas eu apanhei e não morri", né? Então você se torna realmente um sobrevivente. Mas eu não crio sobreviventes, né? Eu não criei durante a infância e não quero criar na adolescência. Então a adolescência é esse período em que eu, como mãe, posso aproveitar essa questão da criatividade, posso aproveitar essas emoções que estão vindo com muito mais força, muito mais potência e ensinar meu filho a ser um adolescente, na verdade, que se compreenda, que se entenda, tenha autoconhecimento, né? Isso vai refletir lá na vida adulta, após os 24 anos dele. No caso, é muito interessante, assim, se a gente parar para pensar e imaginar que um adolescente ele vai viver todo esse período tendo escutativa, por exemplo, dos pais, que ele pode contar com os pais. Não somente o que a gente tende a fazer com o adolescente, dar sermão, dizer que tá errado, vai por aqui, não vai por ali, enfim. E eles muitas vezes fazem ouvido de mercador, como diz minha mãe, né? Não escutam, não escutam. E aí acontece coisas ruins,
né? Ou eles entram em caminhos que não devem, por isso que eles são também mais propensos, por exemplo, ao uso de drogas e por aí, porque eles estão nessa fase de querer experimentar o mundo. Mas se você é um pai que tem, ou uma mãe no caso, que tem escuta ativa, um vô, uma avó que realmente escuta e não simplesmente dá sermões, não simplesmente quer direcionar sem entender, pode ter certeza que vai vincular. Deixa eu dizer pra vocês uma coisa, não adianta você querer dar uma ordem a um adolescente se você não tem vínculo com ele, tá? Não vai adiantar. Você primeiro tem que criar vínculo. E aí, como é que eu crio vínculo com o adolescente? Com as crianças, eu sempre digo que é pelo brincar. No adolescente, pro adolescente, é com o que ele gosta de fazer. Tipo, o seu adolescente tem 13, 14 anos e adora o PS4. Então, compra o último jogo, começa ali a jogar, nem diz pra ele não. E aí ele vai ver você jogando, né? Último jogo. Ele não tem ainda. Aí ele olha e diz, ei pai, que jogo é esse? Ah, não, é porque eu passei, tava na loja e tudo e tal, eu resolvi comprar pra jogar. Quer jogar comigo? Entende? Aí começa o processo de vinculação. Ah, Camila, mas eu não gosto de PS4, eu não gosto de jogar, eu não gosto... Entende? Tu não precisa gostar de certas coisas, mas você pode gostar de certa coisa porque você ama seu filho. Aqui eu não gosto de Roblox, eu sempre digo isso, mas vez ou outra eu jogo Roblox porque meus filhos gostam de Roblox. Então, pela pessoa que eu amo, eu passo a gostar. Eu acho que isso é o interessante, tá? Que aí você vai vinculando e depois de vincular, sim, você pode fazer seus pedidos, né? Eu não gosto muito do termo ordem, mas fazer seus pedidos e suas orientações e ser ouvido, né? Agora escuta, sempre escuta teu filho. Eu acho que isso é um dos nossos principais erros, é não escutar e querer dar sermão logo de cara. O último ponto é a questão de independência. Todo adolescente quer ser independente? Não. Não, né, gente? Não tem lógica um adolescente querer ser independente, até porque eles também não são burros. A independência traz muito mais responsabilidades. O que acontece? No período da adolescência, eles realmente se afastam da gente, tá? Eles deixam os pais um pouquinho de lado, né? Diferente da infância, querem sempre estar junto, etc e tal, e vão se juntando aos amigos. E aí, o momento que eles se juntam aos amigos, é um processo de interdependência. Então, eles ficam entre eles, né, com essa tal dependência, tá? Então, não é uma questão de independência. Não quer mais se vincular aos pais, quer começar a trabalhar, coisa e tal. Não é isso. Eles querem se aproximar mais ainda dos amigos. E eles vão se aproximar desses pares deles, né, que eles se identificam mesmo, para aí poder crescer, etc e tal. Daí a importância de manter a escuta ativa, porque quando seu filho conhecer uma nova pessoa, ele vai vir te dizer, né, ele vai vir contar como é que foi a festa e tal. Não adianta você perguntar, como é que foi tal evento, né, que você foi. Ele não vai, ele vai dizer que foi bom, foi ruim, só isso. Se você não tiver vínculo. Agora, se você criar um vínculo com ele, momentos bacanas, momentos legais que vocês possam vivenciar juntos, aí é diferente, ele vai querer te contar tudo, tá bom? Então, assim, eu espero que eu tenha ajudado, né, um pouquinho aí, essa nova caminhada, e vamos crescendo juntos, sabendo um pouco mais sobre a adolescência. E aí, vamos começar?